A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Hoje, 8 de setembro de 2021, um dia após a publicação, irmãos, das circulares da congregação, nos informando, irmãos, o retorno do quadro, aquele quadro da Constituição da Igreja em todas as casas de orações, irmãos. Tamanhos pequenos, grandes. Agora, exatamente 7h30, você está vendo este vídeo, irmãos. E você está perguntando, muitos me perguntaram bem assim: irmão Paulo, eu nunca vi esse quadro dentro da congregação. Isso é novidade para mim. Né? Aqui em casa mesmo. Não, mas isso nunca existiu na congregação, irmãos. Veja bem, esse quadro, para quem viveu a década 70 e 80 todinha, era comum você entrar nos atos da congregação e ter um quadro deste, informando estes dizeres: Constituição da Igreja de Deus. Jesus é a cabeça da igreja. O Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade. A sua organização é a caridade de Deus no coração de seus membros, que é vínculo da perfeição, onde esses três não governam, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é que governa? É o enganador que governa em forma de homem, para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Irmãos, por que esse quadro revoltou a tantos e quantos? Irmão, por quê? Foi a notícia desta noite, irmãos. Por que acharam ruim com o quadro retornando para a congregação? Eu amei. Creio que você também, irmã, que é antiga de graça, os novos que estão se batizando, que estão vindo para essa graça, irmãos. Coisa maravilhosa é você ver uma coisa que antigamente tinham abolido, irmãos. E neste século 21, irmãos, neste ano, os irmãos sentir de trazer de volta, porque é uma coisa que não pode, irmãos, sumir de dentro da congregação, porque esta frase diz tudo, essa graça em que nós, irmãos, em que nós seguimos, irmão, que é Cristo Jesus, irmãos. Olha só, Jesus é a cabeça da igreja. Nós somos a igreja. O Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade. E o Espírito Santo é a lei que guia toda a verdade dentro e fora da igreja. A sua organização é a caridade de Deus no coração de seus membros. A caridade de Deus no coração dos seus membros, que é o vínculo da perfeição. Está vinculado à perfeição. A organização e a caridade está dentro do coração dos membros, que é o vínculo da perfeição. Não diz que é a perfeição já, mas é um vínculo. Já está vinculado para a pessoa ter a perfeição um dia, se for firme e fiel, se consagrar nesta terra. Um dia o Senhor levará para o seu reino de glória e ali viverá eternamente com Cristo, né, irmãos? Com Deus, né, irmãos? Olha só que coisa linda, irmão. Onde esses três não governam, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, irmão, pode esquecer, que é o enganador que governa em forma de quê? O enganador não vai vir com chifre e rabo, né? Não vai vir todo vermelho, todo feio, não. Ele vai vir em forma de homem para seduzir o povo de Deus. Com que? Sabedoria humana. Essa sabedoria que usam para seduzir o povo de Deus. Então, irmão, é uma placa que muitos me perguntaram: irmão Paulo, mas por que veio essa placa, né? Eu nunca tinha visto uma placa dessa. Uns
Uns já me mandaram mensagem, assim que eu postei o primeiro vídeo, dizendo que é para prender o povo dentro da igreja, né? Para ter coleta, para ter lucro, como que a igreja vivesse de lucro, né? Irmãos, esta placa diz tudo esses anos. Olha só que maravilha. Você vê uma placa dessa retornando para a igreja, você lembra das décadas que você congregava, das décadas que seus filhos congregavam, né? Os anos que você passou ali dentro. E não mudou nada. Os irmãos poderiam mudar na placa, né? Reformar a placa, colocar outros dizeres, mas não. Jesus sempre foi a cabeça da igreja. E o Espírito Santo foi a lei para guiá-la em toda a verdade. Irmãos, a sua organização é a caridade de Deus no coração dos seus membros, que é o quê? O vínculo da perfeição, onde os três, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não governa. Logicamente, é o enganador, né? Vai pôr o nome dele aí. Parece que numa das placas tinha ainda, se eu não me falha a memória. Mas não vamos dar, né? Mencionar o nome. E que o enganador ele faz de forma de homem para seduzir o povo de Deus, né, irmãos? Seja bem-vinda essa placa e que não... E que nem irmão falou assim, irmão Paulo, mas retornou a placa para a igreja agora... Porque, falei, retornou e não deveria ter saído, irmãos. Retornou e não deveria ter saído. Sabe por quê? Porque a Irmandade entrava ali, por mais que só batesse o olho, sempre tinha um que lia. Eu mesmo, criança, eu parava no atro e ficava soletrando o que estava escrito. Naquela época eu não entendia. Eu era pequeno, né? Mas hoje a gente entende o que quer dizer a Constituição da Igreja de Deus. Irmãos, aqui, essa placa está dizendo a Constituição da Igreja de Deus. Ela não está falando a Constituição da Igreja da CCB. Não. Ela está falando Constituição da Igreja de Deus. Isso cabe para todas as igrejas que se enquadra neste texto aí, irmãos. Aí não está falando CCB. Está falando Constituição da Igreja de Deus. Se as igrejas se enquadrar nessa frase, irmãos, pode crer que Deus está ali. A graça maravilhosa está ali. Porque fecha tudo, irmão. Os três, mencionou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só. Aonde você chega numa igreja, aonde não tem esses três, falta um ou falta outro, pode ver que o homem está corrompendo a sua mente. O homem, ele traz coisas novas, corrompe a sua mente, e praticamente ele vai inventar algo, entrar na ciência quântica, né, irmãos? Vai entrar em outras partes, adquirir outros tipos de livros, né, para tentar tirar você do segmento ali, ó. Porque a nossa cartilha, eu já disse aqui, é a Bíblia, irmão. Seguir pela Bíblia, que na Bíblia vem todas as respostas, perguntas e respostas. Então, eu fiz por bem fazer de novo, né? Que o vídeo anterior eu expliquei sobre os tópicos, eu tinha que falar bastante tópicos, só que esse é sobre essa placa, irmãos. É sinal em que Deus está abrindo os olhos, bom, do povo para atentar a essa sã doutrina, irmãos. Baseado nessa frase, se nós seguir essa frase, irmão, e não deixar o enganador, em forma de homem, tentar te ludibriar, colocar coisa na sua mente, mexer com a sua mente, irmãos, você está servindo a Deus verdadeiramente. Estará servindo a Deus verdadeiramente. Irmãos, não é tempo de nós perder tempo, irmãos. Não é tempo nem de questionar. Muitos questionaram por que essa placa. Acharam ruim dessa placa numa igreja, né?
E eu aqui me perguntando, meu Deus do céu, que saudade eu tenho da década de 80. Que saudade eu tenho das igrejas que tinha escadinha em volta, que tinha igrejas que não tinha piso na época, tinha umas que era de caquinho vermelho, outras já era de vermelhão, em que as irmãs iam na igreja com aquela enceradeira, sabe aquela enceradeira? Encerava, nós até criança ia ali brincar na limpeza da igreja, levava bronca da irmã mais antiga, porque nós queria ficar com a enceradeira encerando e brincando com a enceradeira. E ela brigava que a gente ia quebrar aquela enceradeira, irmãos. Veja bem, naquela época 1980, o Deus daquela época não mudou não, é o mesmo Deus, irmão. O que ele prometeu naquela época, ele promete agora para todos nós. E agora, irmãos, vou falar uma coisa, irmãos. Pode ver aí, os cultos, 1h30, tá voltando ao normal, irmão. Tá voltando ao normal. A Irmandade tá vindo. Os batismos vai ser colocado pro lado de fora da igreja também. Além dessa placa, aviso do batismo, irmãos. Aviso dos batismos. É hora do povo se achegar. É hora do povo, dos que pararam, retornar. Dos que acharam que já estavam condenados, irmão. É hora de retornar. Se humilhar perante Deus. Né? Essa chuva que passou, essa tempestade do coronavírus, que ainda está passando, viu, irmão? Ainda tem gente falecendo dessa doença, ainda tem gente doente, irmãos. Essa doença ainda não parou. Deu amenizada. As coisas, né, clareou um pouco. E agora é hora de você, irmã, irmão, que está parado, que está fraquinho, retornar para a casa do Pai, irmãos. Retornar para a casa de Deus, irmãos. Muitos falam bem assim, não, tá fazendo isso é para arrecadar a coleta. Irmãos, Deus não precisa de coleta mal dada. A pessoa dá e depois falar. Deus não precisa. E quando Deus toca no coração da pessoa, não precisa o homem pedir, que o homem não pede. A pessoa vai lá e contribui com que Deus colocou. Essa graça tão maravilhosa, essa obra tão linda, irmão, em que o homem não precisa falar lá na frente a quantidade. A própria pessoa sente de quanto ela tem que dar no seu subconsciente. Ninguém mexe no seu subconsciente. Por isso que é lindo, irmão. E essa frase vai estar, tomara que fique mais 30, 40 anos aí, os nossos bisnetos ainda veja esta placa dentro da congregação. Seja bem-vinda essa placa, que nós precisamos de uma doutrina sã, irmãos, que muitos esqueceram da doutrina. Muitos passaram por cima da doutrina, irmãos. Então você, irmã, irmão, que está acordando agora, né, viu os vídeos anteriores, quero que vocês deem opinião. O que vocês acharam? Para muitos, é uma simples placa, é um dizer. Ah, mas uma placa, ficar adorando uma placa, não, irmão. Não é nem uma placa. A placa vai estar lá na parede da igreja. É retornar os princípios em que era a igreja, irmãos. Os princípios estão retornando. Deus está clareando a mente do ministério para retornar o que era antes, a preciosidade. Irmãos, e tomara que na parte espiritual, nas pregações, nas revelações, naquelas pregações dos anos 80, 90, lembra que você ia para a igreja, Deus descia com fogo, você saía de lá fervoroso. Eu peguei essa data, essa época, melhor dizendo. Anos 80 eu ficava pulando de igreja em igreja. Aonde tinha bênção eu ia, onde tinha bênção eu ia. Vinha para casa aliviado, cheio do poder de Deus, irmão. Ali podiam falar o que quisesse. Estava alicerçado na rocha. E era solteiro na época. Que adolescência, irmão. Que juventude gostosa eu tive, irmãos. E você também, irmão, teve. Que eu congregava de dia, de noite. Tinha domingo que eu congregava no culto jovem menor de manhã. À tarde ia para um asilo dos inválidos que tinha culto. Depois do asilo ia para o culto à noite. E ainda sobrava
tempo para depois do culto ficar com a mocidade conversando até 11h30. No outro dia nós já trabalhar das coisas de Deus. Coisa maravilhosa, irmão. Época da fita cassete, do hino, da fita. Irmãos, maravilha. Essa obra não mudou. O amor de Deus não mudou. O nosso amor que às vezes fria. Mas o amor de Deus não mudou e jamais mudará. Irmãos, eu quero que vocês aí comente, irmãos, o que vocês acharam dessa matéria. É um pouquinho da matéria de ontem, mas eu achei linda essa placa da gente, o dizer lindo, né? Retornou aos anos 80, aos 70, né? E nós podemos aí se basear aonde os três não governam, quem governa é o espírito enganador que quer enganar a mente de muitos. Fiquem todos na santa paz de Deus. Comentem, se inscrevam no canal, acione o sininho de todos os vídeos para você receber mais vídeos no canal. Fique com Deus e tenha um bom dia, uma boa quarta-feira no amor de Cristo. Fique com Deus.